A você que nos assiste, esta é mais uma realização da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São entrevistas que fazemos com colegas, são entrevistas que fazemos com profissionais cujo trabalho tem interesse na medicina, sejam ou não médicos, né? E hoje, particularmente, tenho o prazer de trazer aqui um antigo conhecido. Aliás, eu conheci no primeiro ano da faculdade, que foi meu colega de turma. Dermatologista, né? Mas que também, além da dermatologia, vai nos falar alguma coisa sobre o seu tempo na faculdade e outras realizações, né? Temos hoje aqui o Dr. Vitor Manuel Silva dos Reis, né? Formado na 59ª, né? É meu amigo, é meu compadre e é uma simpatia. Mas, antes de mais nada, Vitor, queria que você se apresentasse e falasse sobre você, Vitor, e o seu ingresso e seu tempo na faculdade. Muito bem. Flávio, você sabe que é um prazer para mim, eu agradeço muito o convite, prazer estar aqui para dizer algumas coisas, discorrer sobre algo que nos é muito importante. E eu, como você acabou de dizer, me formei na faculdade, na nossa querida Faculdade de Medicina da USP, e sou da 59ª turma, e depois de um tempo fora eu voltei à faculdade e hoje estou lá como professor e estou aqui para, digamos assim, discorrer sobre algo, sobre a nossa faculdade e sobre o nosso grupo, que é um grupo de antigos alunos da Faculdade de Medicina da USP. Pois é, o Vitor tem uma história interessante, né? Você nasceu em Portugal. Exatamente. Conta daí pra frente, como é que é? Bom, posso contar antes de eu ter nascido não, também. Essa parte deixa pra lá. Essa parte não precisa. É interessante, porque hoje fala-se muito em o tipo de aluno que entra na faculdade, que o aluno tem que haver uma certa receptividade, uma certa facilidade para que todas as classes sociais entrem. Eu, quando vim de Portugal, eu era, lógico, filho de imigrante, também imigrante. E na década de 60 houve poucos imigrantes, aqui no Brasil, mas vinha um grupo lá de Portugal que era exatamente por causa da guerra que havia na África, nas colônias portuguesas, em que o Salazar tentava reter certas colônias e o comunismo, de modo geral, a Rússia, a China, estavam fomentando a resistência por parte dos africanos, principalmente Angola, Moçambique, Guiné e outros países, que tinha Goa, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, mas a guerra estava principalmente localizada ali em Angola e Moçambique. E alguns portugueses vieram para o Brasil na época tentando tirar os filhos do exército para que não fossem até a guerra. E a convocação era convocação mesmo, obrigatório ir. Obrigatório ir, e quase todos que iam tinham que participar na linha de frente. Se não tivesse se voltassem, voltavam com lesões graves, né? Lesões graves. Certo. Era uma guerra Aqui em muito Angola até inglória. hoje parece que detecta muita mina, né? Muita mina terrestre, há pouco tempo havia coisas. muito perigo nisso. Exato. Em trilhar certos caminhos, principalmente em Angola. E aí, tendo vindo como imigrante, evidentemente que não havia muitas posses. Então, a única coisa que eu poderia fazer seria estudar. E por isso que eu digo que eu queria falar da graduação, porque a graduação foi um divisor de águas da minha vida. Eu consegui entrar numa faculdade que era não paga e, para isso, tivemos que fazer grandes sacrifícios. E, entrando lá, uma das coisas que diferenciou totalmente de qualquer outro grupo foi que eu encontrei uma receptividade muito grande no rugby. E durante a faculdade, então, além de trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos, né, que todos os outros colegas trilharam, eu acabei entrando no rugby
realmente de cabeça. E fui um jogador de rugby assíduo, que treinava e que fiz ali a minha vida realmente. A partir daí, o rugby foi tão importante, não só para mim, mas também para um grande número de pessoas da 59ª. Entendo. Agora uma pergunta antes, Vitor. Durante a faculdade, você falou que veio como imigrante, com poucas posses, etc. Você tem irmãos? Tinha 2 irmãos. E o seu pai teve que se dividir, Teve que sustentar os 3? sustentar os 3, etc. E você Realmente trabalhava? morando na periferia. Uhum. Interessante que eu morava próximo ao campo do SPAC, que era o clube dos ingleses que jogava rugby. E antes de entrar né? Exatamente, ali na Avenida Atlântica. E aí, antes de entrar na faculdade, eu já tinha contato com o esporte rugby. Então, no primeiro ano eu comecei a treinar, no segundo ano eu já comecei a participar do time A, e a partir daí nós conseguimos fazer, digamos assim, uma carreira no rugby. Não só eu, mas todos do nosso grupo, nós chegamos a ter na seleção brasileira, tanto da 58ª como da 59ª, basicamente, tinha um ou outro que era fora desses dois. Isso é 73, 74? Foi em 73, a seleção brasileira tinha 15 jogadores da medicina. Caramba! E foi exatamente em 73 que pela primeira vez a medicina foi campeã brasileira de rugby. Foi no nosso terceiro ano. E que na época, evidentemente, que o Campeonato Brasileiro de Rugby tinha apenas times de São Paulo, do Rio e eventualmente do Rio de Janeiro e de Niterói, né? Mas era basicamente Rio e São Paulo e estados. Tinha o Pasteur, tinha o Barbarians, tinha... Exatamente. Né? Tinha os ingleses, franceses e tinha alguns universitários. Então tinha GV, tinha o Mackenzie e tinha a medicina. Uhum. A partir de 75, 74, começaram a aparecer alguns outros grupos universitários jogando rugby. Então teve a FEI, teve a Mauá. Sim. E a Poli, que hoje é uma potência no rugby. A Poli da universidade tem um time muito bom. Agora, mas você jogava rugby, fazia faculdade e trabalhava também? Aí eu trabalhava, depois eu tive um grande amigo que me arrumou um emprego. Não sei se você lembra. Eu lembro que você trabalhava. Foi você. Eu sou louco para botar os outros para trabalhar. Então, na verdade, durante a faculdade nós trabalhávamos um pouco, mas fazendo uns certos bicos assim, né? Então, por exemplo, no segundo ano, mais ou menos, primeiro, segundo, terceiro ano, nós íamos trabalhar com a Colsan. Não sei se você chegou a ir alguma vez. Como não? Para selecionar os indivíduos que iriam doar o sangue ou não. E quem coordenava isso era o Tairo Ossomi. Tairo Ossomi, oftalmologista. Oftalmologista, que está lá. Está no extremo oeste de São Paulo. Extremo oeste de São Paulo. E depois eu comecei a trabalhar dando aula nos colégios junto com você. E aí nós conseguimos fazer de dia faculdade, de noite trabalhar. Durante a faculdade nós fazíamos o treino de rugby, fim de semana era rugby. Então foi assim que nós trilhamos a nossa graduação basicamente. E assim muitos dos colegas que estavam na seleção, quer dizer, o pessoal não tinha como rugby como profissão, nem como meta de chegar a ser campeão brasileiro. Aquilo era o esporte de escolha. O esporte de escolha e todos muito bem estimulados pelo nosso querido amigo Bill. Grande Bill, falecido. Que é da 57ª. Talvez antes, hein? Talvez antes, A 57ª está fazendo 50 anos esse fazendo ano, 50 anos. Jurandir. Isso, exatamente. Está lá junto conosco. E o Bill estimulou de uma tal forma o rugby que exatamente a partir de 71, que quando nós entramos, tanto o esforço foi da 58ª, principalmente, e 59ª, nós seguimos até 76, ganhando todas as McMeds. Todas as McMeds. E aí foi muito interessante, a ponto de que quando chegou a hora de fazer o exame de residência,
eu não tinha muito currículo para apresentar para concorrer a uma vaga na residência, mas tinha o rugby. O que eu não ia colocar nada, ia colocar um curso de aparelho digestivo que eu tinha, um curso de dermato, 6 meses de internato optativo, opcional na dermato, Sei. e me disseram, coloca que você é jogador de rugby, que você conquistou campeonato brasileiro em 73, que foi campeão de seven-a-side, que você conseguiu jogar na FUP, sendo campeão em 72 pela Federação Universitária Paulista de Esportes, e que você continuou sendo campeão de seven-a-side vários anos. Falei, por quê? Porque demonstra que você é um indivíduo que se agrega com pessoas, que você não é um sociopata, que você não é um indivíduo muito diferente, porque isso importa na seleção. Não, esse é o testemunho, porque é fato mesmo. Você é muito popular, sem dúvida, né? Então, agora me conta, você está me falando que fez um estágio opcional de 6 meses na Dermato, ainda no 6º ano. no 6º ano. Foi o final. Quer dizer que Dermato já estava escolhido, então. Estava escolhido e eu fiz questão. Inclusive, em 76, foi o meu primeiro congresso brasileiro de dermatologia em Brasília. Sim. Peguei o carro do meu pai, que era o que era? Aero-Willis. Não era, não. Também não escolheu uma esse era tanto, mais né? novo. Era aquele Corcel. Corcel. Cor de mel. Aí fomos junto com alguns internos, que eu era interno, e alguns residentes. Juntamos 5 pessoas no Corcel Cor de Mel, fomos até lá, fizemos o nosso congresso, o primeiro congresso de dermatologia, e no final nós viemos no carro, aí alguns desistiram pelo caminho. Talvez por causa do Corcel. E aí, talvez. E eu parei numa cidade chamada Analândia. Sim, grande metrópole do interior paulista. Analândia. E aí paramos lá em Analândia. Eu estou falando do Flávio, que o Flávio tinha uma fazenda em Analândia, e nós paramos lá para cumprimentá-lo. Aliás, eu me lembro que, se não me engano, o remanescente nesse Corcel estava um rapaz boliviano. Isso. Que hoje é proprietário de alguns hospitais, gineco-obstetra, também fez residência lá na própria faculdade. Ele era calouro nosso. Ele era interno, 5º anista, e eu era 6º anista. Ah, tá. O Paco, né? Paco. Acho que era Paco, é o Francisco. Francisco, isso mesmo. Francisco Lora. E é interessante, acho, inclusive, que ele é uma das pessoas que vai nos ajudar a organizar o serviço de atendimento de saúde entre antigos alunos. Vocês esperem, porque isso é uma realização que está para aparecer aí, e nós estamos contactando colegas justamente para atraí-los a fazerem uma espécie de abertura para nós, para que colega atenda colega, e para que não haja aquela questão de falar, não cobro nada, e daí você me inibe de levar a minha esposa, me inibe de levar a minha filha, me inibe, porque você vai não cobrar de novo. Percebe a razão da coisa? Não é que a gente está impedindo isso, mas a gente quer organizar de alguma forma. Isso é a associação dos antigos alunos, organizar de forma que isso ocorra com mais frequência, né? Mas voltando para o assunto, o Paco tem alguns hospitais e eu acredito que ele vai sim trabalhar com a gente nisso daí. Mas vamos continuar. Aí voltou... E ele voltou para São Paulo comigo, e aí tudo bem. Mas voltando ao rugby, o rugby, como alguns não sabem, mas a maioria sabe, que é tem equipes de 15 elementos. Tem 8 no Scrum, que é aquele grupo que fica empurrando para disputar a bola, um contra o outro, um time contra o outro. E tem 7 outros jogadores, geralmente mais leves, e que são os da linha, incluindo o fullback, então, que é uma posição da qual você já foi. Exatamente. Eu nunca cheguei ao time A, fui do time B, até porque era muito irregular, não comparecia muito. E realmente a minha impressão quando entrei no rugby é que era um esporte violento, que eu ia sair dali todo quebrado. Mas depois eu percebi que se alguém fosse violento impropriamente,
ele teria 15 inimigos pela frente. Então era melhor ser um pouco inteligente e não fazer isso. Até dizem que o rugby é um esporte de cavalheiros com bastante violência, ao contrário do futebol, né? Que é o contrário, disfarçado. Não pode fazer nada e aí que aparece. Mas eu me lembro de um fato, Vitor, que talvez você estivesse no campo e lembrasse dele. Um dos primeiros ou segundo treino que eu fui fazer, quem me levou foi o Papaterra. Vamos lá jogar. Depois ele saiu, eu acabei ficando. Mas eu não sabia de nada. Estava lá olhando para o mundo, aquela bola estranha, aquela coisa toda. Nunca tinha visto. Conhecia alguma coisa de futebol americano, mas era oval, diferente. Jamais. Mas aí me puseram num dos times, no treino. E tinha que dar o taco, etc. Mas de repente eu vejo um cidadão com a bola andando na minha frente. Eu falei, o cara é maior que eu não vou conseguir derrubar. Eu fui lá e dei um trança-pé nele. Não pode. O juiz, o cidadão caiu, rolou pra lá, nem lembro quem era. Mas eu sei que ele caiu, rolou. O juiz não veio falar comigo. Ele parou o jogo e foi falar com o capitão do time. Ele não olhou pra mim. Porque o que ele tinha feito era de uma indignidade tamanha que ele não quis sequer falar. Aí que eu aprendi que não podia fazer aquilo. Não pode usar o pé porque pode machucar. E sabe que rugbyista não gosta de violência. Mas e existem campeonatos em que o time de rugby tem 7 jogadores apenas. Que é o famoso 7-a-side. São jogos que tem 7 jogadores em cada equipe, são geralmente os jogadores rápidos, os da linha, e tem 7 minutos de duração cada tempo. E daí tem um scrumzinho, uma linhazinha? O scrumzinho de 3 e a linha de 4. E, lógico, a linha é basicamente de 3 com aquele half scrum, que é o que fica jogando a bola no meio dos 3. Mas é um jogo que é jogado no mesmo campo, tamanho igual ao de 15, só que muito mais rápido, não só na velocidade das jogadas, como também no tempo de duração. Então são 7 minutos. E isso já é antigo. E é exatamente esse tipo de jogo que é agora que participa das Olimpíadas. Ah, tá. Então o rugby das Olimpíadas é esse rugby. É o de 7. Entendo. É 7-a-side. Na nossa época, o rugby era pouco visto, era pouco midiático. A alegação de que ele não passava na televisão era porque era pouco midiático, etc. Não era muito bonito de se ver. No entanto, não era bem por isso. É porque não dava audiência, ninguém conhecia. Até hoje é um esporte talvez de elite ou de poucas pessoas. Não é um esporte caro, mas é um esporte que não tem muita tradição no país. E ele foi iniciado aqui na mesma época por quem iniciou o futebol, o Miller. Sei. Na mesma época, ele trouxe uma bola redonda e outra oval. A redonda rolou bem. A redonda rolou bem, o oval voltava para lá, para cá, e ficou sendo assim. Mas nos clubes ingleses, e onde havia um aglomerado de pessoas imigrantes da Inglaterra ou descendentes, o rugby progrediu e hoje... Agora, o rugby é muito comum na Argentina, na África do Sul, na Austrália. Quer dizer... Eu digo a África do Sul, a Austrália, porque tem uma forte presença inglesa, né? A Rodésia. Mas a Argentina não é por esse motivo. Porque... Não, também porque você não lembra que a Argentina é meio inglês, né? Até o uniforme. Na verdade, dos escolares. O que me dizem, me perdoem os argentinos, o Troster inclusive, mas dizem que o argentino é um italiano que fala espanhol, né? Que vive como inglês e queria ser francês. Você tem toda a propriedade para falar. Mas eles têm uns costumes, digamos, britânicos até na escola. Então, havia mais uma porcentagem maior de ingleses do que aqui. Lá né? e a coisa frutificou melhor lá. Exatamente. Então, o rugby é um esporte que todo mundo, ao ver, diz, se fica abismado como é que todo mundo respeita aquele juiz. O juiz fala um negócio, aconteceu com você. Sim. Ele foi no capitão e disse, olha, esse menino tem que ser expulso porque não pode passar o pé. Não, ele foi bonzinho comigo, ele falou, vocês falaram para esse menino que não pode? Acho que o cara falou, não, esquecemos de falar, mas então fala para ele. Porque... E o rugby é tão dinâmico, tão movimentado, que
às vezes o juiz apita lá uma falta, que existem pequenas faltas, grandes faltas, e as pequenas faltas são cobradas através do Scrum. As grandes são os penaltis, os pênaltis, penalidades máximas. Aí chuta-se a bola para fora ou para outro lugar, ou até mesmo para o H, que é o gol. E eu descobri, depois de muitos anos, por que todo mundo respeita o juiz. O juiz. É porque ninguém sabe o que aconteceu. O negócio foi... Sim. O único que viu a jogada foi o juiz. E daí o rugby antecipou o futebol ao criar o vídeo para ajudar. Sim. O vídeo da jogada para ajudar o juiz, o VAR. Esse VAR já existe no rugby há mais tempo. Não era, no nosso tempo não existia. Sim, lógico, em jogos amadores, assim, não existia. Mas o juiz tinha essa ajuda, porque, na verdade, o jogador não tinha condições de argumentar com nenhum juiz de rugby. Já no futebol, a coisa é mais ampla, mais aberta, dá para perceber o que houve, né? Agora, em outros países, o rugby é um esporte de muita importância, com remuneração alta, inclusive, não é? A nossa época, aqui sempre foi amadora, mas tem alguma parte semi-profissional já atualmente, né? E nos outros países já virou realmente um esporte profissional. E tem o rugby feminino também, de 15 anos para cá. Não sei se na faculdade tem. Tem, e dizem que é forte, assim como no âmbito entre países, Brasil também é forte, principalmente na América do Sul, países da América do Sul. Entendo. O rugby feminino brasileiro é bem considerado. É que nem o futebol corintiano, assim, o feminino é muito bom. É isso aí. É muito bom, é mais ou menos isso. E na medicina tem o time feminino, sim. Entendo. Medicina. Maravilha. Então vocês foram... Que medalhas que vocês têm, afinal? Conta pra mim, essa tua geração aí. 71 a 77, sim. 77 já era residente. Mas, digamos, durante a graduação, todos que jogaram de 71 a 76, inclusive, ganharam medalha da MacMed. Não deixaram o Mackenzie... não sobrou uma MacMed? Não sobrou um mackenzista com medalha nessa época. Caramba. Em 77 também não. Aí em 78 já deu problema. 78 já deu problema. Mas a partir daí, aí já não acompanhei. Mas a medicina voltou a ser campeã brasileira. Sim. E isso está registrado. A única coisa a lamentar é que às vezes o pessoal que foi campeão na década de 80 esquece que em 73 nós fomos também campeões brasileiros aqui. A primeira edição de campeão brasileiro no rugby. Medicina USP. Maravilha. Bom, você então passou um pouquinho fora da faculdade um tempo, mas depois aquilo lá te atraiu de volta, você até mudou para perto lá, né? E voltou para a escola. E então, aí como é que foi essa coisa na Dermato? Fiz a residência de dermatologia lá junto com o professor Sebastião de Almeida Prado Sampaio. Tião Medonho, que era chefe da CASE, que era a comissão do serviço de estagiários na época, que não deixava ninguém com o cabelo comprido. Né? Não foi diretor da faculdade. Não foi diretor? Ele foi do CRM. Ele foi muito importante na dermatologia, né? Aliás, então, eu saí de lá, da residência em 79, fui dar aula em Jundiaí, na época... cadeira de dermatologia, o serviço de dermatologia de Jundiaí era na Franco da Rocha, no Juqueri. Aí eu, em 84, fui para o Hospital Padre Bento de Guarulhos, onde a gente criou um serviço de dermatologia para formar residentes. Depois eu saí de Jundiaí em 87, vim para a OSEC, Unisa atual, sim, ser professor lá em dermatologia, e da Unisa em 93, da USEC na época, eu vim de novo para a faculdade, para o Hospital das Clínicas, 93. Então fiquei durante 7 anos vindo de Santo Amaro, onde eu tinha consultório, todos os dias para o Hospital das Clínicas, quando em 2000
Aí eu resolvi mudar realmente, porque eu tinha que trabalhar no Hospital das Clínicas. E a partir de 2011, aí através de concurso, eu me tornei docente da faculdade. Sei. Porque, como você sabe, lá no hospital, todos os serviços têm mais ou menos o mesmo mecanismo, a mesma miscigenação de profissionais. Em termos de medicina, nós temos médicos contratados pelo HC, que pode ser através de CLT ou através de estatuto, estatutário, Lei 500. Temos médicos que são contratados pela Fundação Faculdade de Medicina, que foi criada a partir da Associação dos Antigos Alunos. E hoje em dia nós temos médicos terceirizados através de PJ. Isso já se... E temos também os docentes, que são contratados pela Faculdade de Medicina. Muito bem. Eu comecei como médico do Hospital das Clínicas e depois, em 2013, me tornei professor. Docente da faculdade. Agora, o chefe de um serviço não é obrigatoriamente o... Lá nós temos o departamento da... Existe departamento de dermatologia, existe departamento de cirurgia, existe departamento hoje de oftalmologia e otorrino e que a partir de agora vai ter cirurgia de cabeça e pescoço no mesmo departamento. E cada departamento, foram 3 tipos de departamento. Você vê, tem o departamento de dermatologia, que só tem dermatologistas, que são clínicos e cirurgiões. Tem o departamento de cirurgia, que tem quase todos os cirurgiões. Então tem cirurgia do aparelho digestivo, tem cirurgia plástica, tem cirurgia de tinha de cabeça e pescoço, está mudando. Todas as tipos, urologia e assim por diante. E tem os departamentos que têm vários tipos de serviços totalmente separados. Serviço de oftalmologia, serviço ou disciplina de oftalmologia, disciplina de otorrinolaringologia, e lá dentro tem outras subdivisões. E na dermato existem algumas subdivisões. Não existem muitas disciplinas. Então existe o departamento de dermatologia, que é ligado à faculdade, e existe a chamada divisão de dermatologia. Que é algo que abrange disciplinas. Então, na dermatologia existe o departamento e a divisão. E o professor titular, em geral, ele se elege como chefe do departamento, porque ele é o grau máximo que tem. E o chefe da divisão, ou é o outro titular, se houver, ou então um professor associado, que é o MS5, que pode se tornar diretor tanto do departamento quanto de divisão, mas quando existe o titular atuante, é ele que é o chefe, ou do departamento ou da divisão. Da divisão tem relação com o trabalho dentro prática do da hospital, dermatologia. a prática da dermatologia. E o outro com o ensino da oftalmologia. O ensino. Você sabe que quando a faculdade foi fundada, a Fundação Rockefeller exigiu exatamente que esse fosse o modelo da faculdade que existe até hoje. Baseado no protocolo de Flexner, que instituiu que o ensino da medicina tem que ser baseado em pesquisa e atendimento exatamente. Entendo. Agora, a dermatologia da tua residência e a dermatologia de hoje? Mudou muito, né? Eu imagino, né? Você sabe que a melhor coisa que aconteceu com a dermatologia é que aumentou muito o arsenal terapêutico. Então, no início, até se brincava que na dermatologia usava-se corticoide, por qualquer via oral, via tópica, via intramuscular, via endovenosa. Ou antimicótico. Não, ou por via das dúvidas. Também. Por todas as vias. Eu sei. Certo? E aí foram aumentando. Tem uma coisa interessante que eu explico para os alunos, que é o seguinte, que de repente, na dermatologia existem as colagenoses, lúpus eritematoso, esclerodermia, existe também
dermatomiosite, e quase todas, menos a esclerodermia, mas principalmente o lúpus, usa para tratamento principal, a pedra fundamental, era o uso de antimaláricos. Olha que coisa, um antimalárico conhecido como cloroquina, que hoje é utilizado. Então, eu falo para eles assim... jacaré, né? Exatamente. Cloroquina é um antimalárico e que, de repente, descobriram que também funcionava como anti-inflamatório, como controlava determinadas doenças autoimunes, que hoje já se sabe muita coisa que na época foi apenas por observação. E a medicina em geral está eivada de exemplos. Por exemplo, você sabe que o remédio para fazer crescer cabelo interessa. Já interessou. Finasterida era um remédio utilizado para inibir o crescimento da próstata. Então a hiperplasia prostática benigna era um problema até hoje. Dá licença que eu já volto. Realmente. Até hoje faz com que o pessoal se sinta muito desconfortável no dia a dia, porque o prostatismo... E aí a finasterida era usada na dose de 5 miligramas e inibia certos elementos se juntarem ao receptor, alfa-1, etc. E aí começou-se a perceber que os indivíduos que faziam esse tratamento começavam a ter um crescimento maior de cabelo. Certo? E esse crescimento maior de cabelo fez com que o pessoal começasse a utilizar a finasterida para alopecia androgenética. Minoxidil e outros. Certo. Mas isso chama-se... Bálsamo da Amazônia. Viagra. Veneno de cobra. Viagra. Penicilina. Raio-X. Tudo é o que se chama de serendipidade. Serendipidade é o evento em que você descobre por acaso, apesar de estar pesquisando outras coisas. Então o Fleming estava lá pesquisando uma coisa e achou outra, pesquisando né? Via os penicilina. estafilococos, de repente percebeu que... A gente tem remédio para glaucoma que o pessoal está usando para crescer o cílio, né? Que é as prostaglandinas. Exatamente, então. Tem isso aí, tem o propanolol, hoje em dia é utilizado para fazer regredir certos hemangiomas. Eu lembro que eu usava propanolol em cirurgia oftalmológica para diminuir o microtremor. O tremor essencial. Tá vendo? Isso aí, para cirurgia. A serendipidade vem exatamente da lenda de que 3 príncipes rodavam Sri Lanka inteiro à procura de coisas novas e descobriam outras. Que o antigo nome de Sri Lanka era... Serendip. Depois veio a ser Ceilão. Ceilão, os portugueses deram esse nome. Depois que veio Sri Lanka. E aí, tudo que diz respeito a essas descobertas assim, usa-se o termo serendipidade. Então a dermatologia cresceu graças a esse arsenal terapêutico que veio sendo amplificado. Agora, e essa dermatologia que foi para estética e que depois até meio se perdeu, porque hoje em dia já nem é mais coisa para dermato, né? Hoje a dermatologia é como se fosse uma árvore, né? O pessoal fala dermatologia raiz, não, mas é dermatologia tronco, né? Porque na verdade o resto são galhos que foram crescendo a partir daquele tronco e que realmente foram crescendo. Então nós temos hoje em dia tricologia, sim, que é o estudo dos cabelos, que é muito importante, a periferia da pele, tem a onicoses, problema de unhas, tem problema de rejuvenescimento. Então deixou-se de dirigir apenas para a cura de doenças patológicas, sim, de problemas de patologias, e começou-se a fazer muita estética. A própria plástica teve um caminho semelhante, né? No início ela era muito reparadora, né? Porque o problema era evidente e algo tinha que ser feito, né? Mas aí observou-se também exatamente isso, que, se repara um acidente, podia reparar uma coisa que é
congênita, né? Então, orelha de abano, o nariz, aquelas coisas, Isso né? é muito natural, né? A dermatologia cresceu muito na parte estética, na parte cirúrgica, e vem acontecendo isso pela própria necessidade e também porque o paciente procura Existe isso. uma demanda bem maior hoje, né? Quer Existe dizer, muito tornou-se um mercado interessantíssimo, né? Hoje em dia essa filosofia, essa Agora, muita procura. coisa aí meio que está fugindo da área do ato médico, não é isso? Exatamente. Então, Existe uma preocupação lá no departamento em cercear isso? esse é o tipo de o preocupação que CRM. nós temos nós podemos utilizar as armas que a Sociedade Brasileira de Dermatologia nos dá, né? Então a Sociedade Brasileira de Dermatologia vive procurando fazer com que isso continue nas mãos de profissionais como os dermatologistas que podem, digamos assim, arcar Realizar com o ato eventos não muito bons. Realizar o ato médico e garantir que qualquer problema que haja, eles sabem como Em condição de tomar segurança. condutas, né? Que são os acidentes que a gente tem visto por aí. Tem Quer dizer, visto até muito. sabe fazer, mas não sabe Então. pilotar. Acontece até na aviação, né? É interessante que a Sociedade Brasileira de Dermatologia, na época que eu militava na sociedade, a gente procurava restringir um pouco os serviços que formavam residentes ou Com esse estagiários foco de comercial. Com um número que fosse que nós imaginávamos através da sociedade que muito dermatologista ia banalizar a situação e eles iam Aviltar as coisas, sem dúvida. Como ocorre aí, mesmo, né? passados 5, 6 anos, o pessoal começou a perceber que se não houvesse dermatologistas em grande número, o espaço seria deixado por eles ocupado, seria um ocupado. espaço vazio será então, sempre ocupado. Agora é assim, A formar filosofia dermatologistas é formar e deixa gente com formação para fazer esse serviço. as batatas vão se acomodando dentro do saco, né? Uhum. Então é o que está acontecendo. Vê-se que quem não tem preparo, eventualmente leva a eventos... Quer dizer, está se jogando o chamado fogo de encontro. Exatamente. Eu acho que é por aí, tem que ser assim. Entendo. Ocupar o espaço E realmente, porque a demanda existe. também né? existe. A oftalmo foi ameaçada aí por algumas tentativas, né? E alguma coisa andou acontecendo, depois sendo invalidada, né? Optometristas, etc. Né? Porque no Brasil nós temos uma situação interessante. O entrevistado é você, mas você lá. falou, né? Mas é conversa. Se você vai em alguns países, Alemanha, Estados Unidos, Japão, etc., é o optometrista quem faz e vende o óculos, né? E aqui no Brasil não, quem receita é o oftalmologista. Não só por causa da complexidade da coisa em si, né? Que não basta receitar um óculos, né? Porque é a oportunidade de realmente fazer uma anamnese e fazer uma avaliação correta, né? Então, pesquisar um glaucoma que é silencioso, né? Uma alteração retiniana que é silenciosa, né? E muitas outras coisas, vícios, inclusive automedicação, que também leva, no caso da cortisona, né, a muitas complicações. Então, no Brasil ainda se defende muito veementemente que seja um ato médico o exame e a prescrição de qualquer coisa para a visão, para os olhos e etc. Né? Mas o entrevistado é você. E na sua opinião? Na minha opinião, tem mais é que ser mesmo, porque o ato de receitar o óculos afasta o indivíduo do real tratamento. Né? Fazer o indivíduo enxergar um pouquinho melhor e satisfazê-lo fez com que ele achasse que estava se tratando. E realmente o que importa não estava sendo tratado. Na Europa tem muito isso, né? Tem demais, né? Eu tenho muito cliente que vem de lá para fazer medicina, para fazer consulta aqui em virtude dessa visão mais, vamos dizer, médica das coisas aqui, né? E na dermato também. O dermato também tem esse tipo de coisa, mas na Europa, como tem aquele médico de porta, médico que encaminha o restante, então me parece... O triador. Triador. E parece que existe menos procura, por exemplo, é que existe menos procura por atos médicos estéticos, assim, cosmetologia, etc. E
brasileiros, etc. e tal, não recebem lá aquilo que eles conseguem receber aqui. Então muito brasileiro vem de lá para fazer o tratamento aqui e para lá. Exatamente. Percebo. Mas então, quer dizer que temos aqui então um campeão brasileiro de rugby, um professor de dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, não é isso? Mas isso e um homem feliz. Importante é que nós estamos aqui conversando a respeito, depois de mais de 15 anos estudando medicina de idade, e isso foi muito importante. Eu agradeço pelo convite. Eu quero agradecer muito, Vitor, realmente ter vindo aqui. É um prazer conversar com você na frente do microfone, da mesma forma que a gente conversa fora, né? E agradecer a todos vocês que deram a sua atenção para nós. A Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo permanecerá, enquanto permitido, fazendo essas entrevistas, essas conversas, essas informações todas, não só para os colegas médicos, como também para quem mais possa se interessar, o assunto de dermato, o assunto de ensino, seja ele qual for, né? E estamos à disposição, insisto mais uma vez, para receber qualquer sugestão, orientação, crítica, né? A associação, ela tem esse aspecto de intermediar o ambiente médico para o médico, mas também pode intermediar o assunto médico para o leigo, para aquele que tem outra profissão, e também trazer outras profissões para que ensinem algo importante e interessante para os médicos. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço, Vitor, e espero vocês no nosso próximo podcast.